O tempo de Vesper Lauren mudar uma entrevista de psicologia respeitável foi, em primeiro lugar, a onda sonora que começou a parecer um sismógrafo em pânico numa exibição de sapateado. O segundo sinal foi o batimento cardíaco. O terceiro sinal foi que o batimento cardíaco ficava mais alto sempre que ela ria. Isso era rude da parte dele, porque Vesper acreditava, durante 29 anos, que os corações deviam cuidar da sua própria vida. Ela sentou-se sozinha no seu minúsculo estúdio de podcast, às 1:13 da manhã, usando auscultadores pretos enormes. A sua expressão pertencia a uma mulher que tinha descoberto acidentalmente ou uma emergência médica ou a paixão mais humilhante na história moderna do áudio. A chuva batia contra a janela. O seu monitor de edição brilhava em azul sobre canecas, cadernos, cabos de som e um biscoito de limão a meio comido que tinha endurecido até se tornar uma arma legal. No ecrã, a faixa de áudio da voz do Dr. Cassian Ver estava lisa e elegante. Mesmo em forma de onda, o homem parecia caro. A sua voz rolava pelos seus auscultadores, profunda o suficiente para fazer os altifalantes baratos reconsiderarem as suas vidas. Na gravação, Cassian explicava que o folclore de lobisomens refletia o medo humano de perder o controlo. As pessoas imaginavam uma besta porque era mais fácil do que admitir que o desejo tinha dentes. Vesper, gravada do microfone oposto, deu uma curta risada. No fundo, por baixo da sua próxima respiração, ouviu-se um tud, 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 tão rápido que a onda sonora se inchou como aplausos. Ela pausou o ficheiro. O estúdio ficou silencioso, exceto pela chuva e pelo zumbido lento do ventilador do seu computador. Vesper inclinou-se mais perto do ecrã. Ela recuou 10 segundos, reproduziu novamente. Lá estava. O digno gelado celebrado Dr. Cassian Ver tinha um batimento cardíaco, como se alguém tivesse deixado cair um piano de cauda por uma escadaria e lhe tivesse pedido para agir normalmente. Vesper tirou os auscultadores. Ela encarou-os como se o tivessem traído na ética profissional. Não, disse ela ao estúdio vazio. O estúdio vazio, sendo mais sábio do que a maioria dos convidados do seu programa, não argumentou. Ela voltou a colocar os auscultadores e reproduziu a secção. A resposta de Cassian permaneceu calma. A sua dicção permaneceu perfeita. A sua respiração manteve-se medida, pelo menos na superfície, mas por baixo dela, o microfone captou o ritmo secreto de um homem cujo peito aparentemente tinha votado para sair da conversa. Vesper abriu um novo marcador e digitou com a grave seriedade de um jornalista a preservar provas. Coração do Dr. Vir tenta escapar. Então ela recostou-se e pôs ambas as mãos sobre o rosto. A Hora Racional não era um podcast de romance. Não era um programa de encontros. Não era um daqueles programas suaves à luz de velas, onde as pessoas sussurravam sobre almas gêmeas e casas senhoriais assombradas. Vesper tinha construído a sua reputação desmascarando lendas urbanas, expondo médiuns fraudulentos e explicando por que é que as pessoas continuavam a ver fantasmas perto de janelas mal isoladas. O seu próximo episódio deveria ser conciso, inteligente e ligeiramente arrogante. Título: Por que é que as pessoas ainda acreditam em lobisomens? Convidado: Dr. Cassian Ver, terapeuta respeitado, especialista em padrões de ansiedade e crença coletiva. Propósito: explicar como o estresse, o folclore e as tretas da internet levaram adultos normais a comprar amuletos de prata em lojas online suspeitas. Resultado real: um microfone altamente treinado capturou um terapeuta frio e bonito a perder uma batalha com o seu sistema cardiovascular, porque uma mulher com hálito de café tinha rido da sua metáfora. Vesper reproduziu novamente. Na gravação, ela perguntou se a ideia de um eu-lobo escondido era simbólica. Na maioria dos casos, sim. Cassian soou tão composto quanto vidro de inverno. Permite às pessoas dramatizar instinto sem assumir responsabilidade por ele.
A voz gravada de Vesper aqueceu com interesse. Isso soa muito responsável da parte do instinto. Outra explosão de batimentos cardíacos trovejou sob as patas de Cassian. Vesper parou o ficheiro e sussurrou. Oh, doutor, isso não é subtil. O seu telefone vibrou ao lado do teclado. Uma mensagem da sua editora, Sable Quill, iluminou o ecrã. O homem bonito lobo disse algo útil ou ficaste a olhar para a boca dele durante 90 minutos? Vesper respondeu imediatamente. Ele não é um homem lobo. Ele é um psicólogo licenciado. Sable respondeu antes mesmo de a bolha de digitação terminar de aparecer. Isso não é uma resposta. Vesper olhou para a onda sonora, depois para o marcador de áudio intitulado Coração Tenta Escapar. Ela mudou para possível problema de equipamento, porque era profissional. Depois mudou de volta, porque também era honesta. 3 dias antes, Vesper tinha entrado na clínica de Cassian Ver com 2 microfones, 6 páginas de perguntas e a confiança sólida de uma mulher que não acreditava em monstros. A clínica ficava no último andar de um edifício de tijolo restaurado no norte de Portland. Por baixo dela, havia uma loja de plantas e uma padaria que fazia pães de canela grandes o suficiente para se qualificarem como apoio emocional. Portas de vidro fosco ostentavam as palavras Veer Integrative Psychology em letras pretas precisas. O interior da sala de espera cheirava levemente a cedro, bergamota e ao tipo caro de calma. Vesper não gostava de calma, cara, por princípio. Geralmente significava que alguém em breve lhe cobraria por respirar. Ela chegou 10 minutos mais cedo e não encontrou recepcionista na secretária. Havia apenas um sino de prata, uma taça de pedras pretas lisas e um pequeno sinal pedindo aos visitantes que silenciassem os seus telemóveis. O sinal era educado. O silêncio à volta dele não era. Parecia organizado por alguém com fortes opiniões sobre barulho. Vesper pousou a sua mala de equipamento no chão e varreu a sala com o olhar. Cadeiras minimalistas, paredes cinzentas suaves, uma planta de borracha alta, uma estante com títulos sobre trauma, sonhos, sistemas familiares e uma cópia suspeitosamente amassada de A Antropologia dos Mitos Predatórios. Ela tirou uma foto à lombada do livro para as suas notas. Uma porta abriu-se no corredor. O homem que saiu não era o que Vesper esperava. Ela tinha imaginado um acadêmico com óculos cansados e um cardigan. Cassian Ver usava um fato cinzento carvão sem gravata e uma camisa branca aberta na garganta. Ele tinha a autoconfiança calma de um homem que nunca teve de desembaraçar auscultadores de um bolso de casaco. Era alto o suficiente para fazer o corredor parecer mais baixo. O seu cabelo preto estava penteado para trás, revelando um rosto com linhas calmas e severas. Os seus olhos eram um âmbar pálido, como chá segurado contra uma janela. O primeiro pensamento de Vesper foi profundamente inútil. Que essa voz não combine com a cara. Senhorita Lauren, ele falou e a voz combinou tão bem com a cara que Vesper quase ressentiu a física. Ela apertou a sua aderência no gravador. Dr. Veer, obrigado por concordar em falar comigo. O seu produtor foi persuasivo. Essa era a forma educada de chantagem de Sable. Vesper escolheu não confessar. Vesper admitiu que Sable era geralmente persuasiva e descreveu a vez que a sua produtora convenceu um mágico de palco reformado a demonstrar possessão falsa usando fio dental e um garfo de salada. A boca de Cassian moveu-se menos que um sorriso, mas não menos que nada. Isso parece clinicamente desaconselhável. Foi ótimo para o rádio. O seu olhar desceu para a sua mala de equipamento. Trouxe equipamento suficiente para um pequeno tribunal. Depende do tribunal. Vesper levantou a mala para uma cadeira. Eu faço áudio limpo, doutor. Os meus ouvintes reparam em tudo. Eu já ouvi o seu programa. Ela fez uma pausa com uma mão dentro da mala. Tem vários episódios. Isso apanhou-a mais do que deveria. Os convidados frequentemente afirmavam conhecer o programa. Geralmente queriam dizer que tinham lido o título e folheado a descrição num semáforo vermelho.
Cassian disse-o como se tivesse realmente ouvido. Quais deles? Perguntou Vesper. Cassian listou o exorcista fraudulento em Eugene, a máquina de gelo assombrada do motel e o episódio sobre alucinações de luto após a perda de um animal de estimação. A sua voz suavizou ligeiramente quando observou que o último tinha sido tratado com cuidado. Os dedos de Vesper pararam à volta de um clipe de microfone. Cuidadosamente era uma palavra que ela prezava. Era a linha invisível entre investigação e crueldade. Era a razão pela qual ela ainda dormia à noite, depois de entrevistar pessoas que acreditavam em coisas estranhas. Obrigada, disse ela, mais baixo do que pretendia. Cassian inclinou a cabeça. Por um estranho momento, a clínica calma já não pareceu projetada para a intimidar. Parecia que o homem à sua frente tinha realmente ouvido o trabalho por baixo das piadas. Então Vesper lembrou-se que estava ali para discutir lobisomens com um terapeuta de voz devastadora e recuperou. Deveríamos montar tudo antes que eu comece a formar opiniões inconvenientes. Sobre lobisomens? Perguntou ele. Vesper deu uma salva de palmas ao silêncio, em grande parte porque Cassian parecia demasiado composto para ser confiável. Sobre a sua escolha de cadeiras? Os seus olhos vislumbraram as cadeiras da sala de espera. São ergonômicas. Parecem não perdoar ninguém. Desta vez, o quase sorriso tornou-se visível. Ele levou-a para o seu escritório. A sala era maior que a área de espera e menos estéril. Janelas do chão ao teto davam para telhados molhados e árvores de pinho. Livros cobriam uma parede. Uma mesa baixa continha um jarro de água, 2 copos e uma taça de pastilhas de menta. A sua secretária ficava perto da janela, tão arrumada que Vesper ficou desconfiada. Sem fotos de família, sem confusão, sem caneca parva, sem evidência de um homem que derramou sopa. Era uma sala construída por alguém que queria ser útil, não conhecido. Vesper desembalou o seu equipamento na mesa baixa entre 2 poltronas. Cassian observou com atenção educada. Ela explicou que geralmente usava microfones estacionários, enquanto prendia um microfone de lapela compacto à sua própria jaqueta. Para este episódio, tinha trazido gravadores de maior sensibilidade, porque crença, resposta corporal, sistemas nervosos e textura vocal limpa eram importantes. Textura vocal, repetiu ele. Vesper nomeou o tom, respiração, silêncio e os pequenos ruídos que as pessoas faziam enquanto decidiam se mentir. Assume que vou mentir? Assumo que todos se editam. Cassian sentou-se na cadeira em frente a ela. Deveria fazê-lo parecer relaxado. Falhou. Parecia um rei visitando relutantemente um dentista. Isso não é incorreto, disse ele. Vesper inclinou-se para a frente com o segundo microfone de lapela. Posso? Ele olhou para o microfone, depois para a sua mão. Por meio segundo, algo na sua quietude mudou. Não era medo. Era mais como se todos os músculos dele tivessem recebido um memorando urgente de comitê. Claro, disse ele. A sua voz permaneceu calma, os seus dedos pousados no braço da cadeira, pressionando uma vez o couro. Vesper prendeu o microfone à sua jaqueta perto do centro do seu peito. Ela tentou não notar o calor dele. Também tentou não notar que a sua camisa cheirava levemente a cedro e a ar de inverno. Falhou em ambas as tarefas, depois castigou-se verificando os níveis de entrada com severidade extra. Diga algo na sua voz normal. Cassian olhou diretamente para ela. Algo na minha voz normal. Os auscultadores de Vesper captaram a frase com clareza ruinosa. Havia vozes feitas para a conversa. Havia vozes feitas para a narração. Cassian Ver tinha uma voz feita para fazer um anúncio automatizado de estacionamento parecer íntimo. Vesper ajustou um mostrador com violência profissional. Bom nível, disse ela. A sua expressão sugere o contrário. Cassian permaneceu imóvel, o que só o fez parecer mais culpado para quem ouvisse. A minha expressão sugere que estou a pensar nas configurações de compressão. Configurações de compressão são geralmente irritantes. O zumbido do equipamento deu ao ouvinte um momento limpo para acompanhar a reviravolta constantemente. Ele olhou para baixo e ela podia jurar que a sua boca suavizou. Começou com perguntas básicas. Por que é que as culturas antigas eram atraídas pela imagem do lobo?
Como é que o medo e a admiração se misturavam no folclore? Por que é que as pessoas modernas continuavam a reinventar o lobisomem online? Cassian respondeu com fluidez. Era articulado sem ser exibicionista. Usava linguagem acessível. Não troçava dos crentes, o que Vesper respeitava. Descreveu o lobisomem como uma história que as pessoas contavam quando se sentiam divididas entre impulso e regra. Era material excelente. Infelizmente, foi também entregue numa voz que fez Vesper esquecer a frase pergunta de seguimento 2 vezes. Para proteger a sua dignidade, ela tornou a próxima pergunta mais afiada. Vesper mencionou comunidades online que alegavam famílias de lobos secretas, leis antigas, territórios escondidos e papéis herdados, e perguntou se era simplesmente roleplay de fantasia. O olhar de Cassian pousou nela por uma lenta respiração. Na maioria dos casos, é uma estrutura social construída em torno da saudade, disse ele. As pessoas querem pertencer a algo mais antigo do que a sua própria solidão. A caneta de Vesper parou. Isso foi melhor do que a resposta que ela esperava. Tinha dor por baixo. Não performance, não condescendência. Uma compreensão real da solidão. Isso é quase simpático, disse ela. Parece surpreendida. Sable mais tarde afirmaria que o silêncio tinha faíscas visíveis à volta dele. A maioria dos especialistas gosta de chamar as pessoas de delirantes. A maioria dos especialistas gosta de ouvir-se como especialistas. A entrega seca assustou uma risada dela. Debaixo da mesa, algo bateu. Vesper olhou para baixo. Uma fina lata de lixo preta ao lado da sua cadeira tinha mudado 1 centímetro. A expressão de Cassian não mudou. Edifício antigo, disse ele. Era uma lata de lixo. A pequena pausa manteve a troca de impressões como algo vivido em vez de ensaiado. Velha lata de lixo. Ela apertou os olhos nele. O seu rosto permaneceu nobre, solene e inteiramente inútil como prova. Vesper fez uma nota. Possível problema com mobiliário. Perguntar ao senhorio. Depois riscou-a antes que ele pudesse ver. Continuaram. A primeira meia hora correu bem. Demasiado bem. Cassian respondeu a todas as perguntas com contenção polida. Fez Vesper querer atirar-lhe um pato de borracha só para ver se ele conseguia reagir como um mortal. Ele explicou fantasias de matilha, rituais de lua cheia e a psicologia de mitos de transformação. Então ela fez a pergunta que mais tarde se tornou famosa entre os seus ouvintes. Vesper perguntou o que uma pessoa temia verdadeiramente quando acreditava que havia um lobo dentro dela. Cassian recostou-se. Os seus olhos moveram-se brevemente para a janela chuvosa. Que alguém o ouça. O escritório pareceu aquietar-se à volta das palavras. Vesper esqueceu-se de ser inteligente. Por um momento, ela não ouviu a cidade nem a chuva. Ouviu a suavidade por baixo do seu controlo. Ouviu um homem que entendia demais de esconder. Então Cassian pareceu notar a forma como ela o olhava e a sua postura aguçou-se. Metaforicamente, acrescentou ele. Certo, disse Vesper, porque se fosse literal, isso complicaria a sua licença. O baque debaixo da mesa voltou, desta vez mais alto. Vesper espreitou para baixo novamente. A lata de lixo estava agora a vários centímetros de onde tinha começado, como se tivesse desenvolvido planos. Doutor, disse ela lentamente, o seu caixote do lixo está a migrar. Cassian olhou para o caixote com grave atenção. O chão é irregular. Vesper pousou a sua caneta. Moveu-se para cima. Portland é uma cidade misteriosa. Ela encarou-o. Ele encarou de volta. O silêncio esticou-se até ter a sua própria hipoteca. Então Vesper riu-se novamente, porque a alternativa era perguntar a um terapeuta respeitado por que é que o seu lixo se comportava como um cão nervoso. Os ombros de Cassian aliviaram uma fração. Ela não sabia na altura, mas o microfone ouviu tudo. O episódio demorou-lhe 2 dias a editar. Removeu pausas mortas, limpou chiados, cortou as suas próprias perguntas divagantes sobre marcação de lua e suplementos e suavizou um lugar onde tinha resfolegado para o microfone.
Quase removeu o batimento cardíaco. No início, acreditou que era interferência de equipamento. Depois encontrou-o uma e outra vez. Aparecia sob a voz de Cassian apenas em certos momentos. Quando ela o desafiava, mantinha-se estável. Quando mencionava comerciantes de prata fraudulentos, mal mudava. Quando ela ria, saltava. Quando ela se inclinava para ajustar o microfone, a onda sonora parecia um rufar de tambores. Vesper considerou enviar-lhe um e-mail. Caro Dr. Veer, o seu peito aparece proeminentemente no meu episódio. Não. Caro Dr. Veer, sabe que o seu coração é mau a guardar confidencialidade? Pior. Caro Dr. V, possui um cardiologista? Ela apagou a mensagem imaginária e fez o que sempre fazia. Fez o melhor episódio que pôde. Baixou o batimento cardíaco o suficiente para não distrair da entrevista, mas não o apagou totalmente. Era parte da cama de som. Não era fala privada. Também não era, disse Elascu a si mesma, obviamente romântico. A internet discordou antes do pequeno almoço. O episódio foi publicado às 6h na sexta-feira de manhã. Às 8h, Sable estava a enviar mensagens em maiúsculas. Vesper. Vesper estava a escovar os dentes e quase engoliu pasta de dentes. Sable enviou uma captura de ecrã. O comentário principal sobre o episódio dizia: Dr. Ver, os lobisomens são simbólicos. Coração do Dr. Ver. Imprimi a mulher barulhenta. Vesper encarou. Outra mensagem chegou. Comentário sagaz. Às 18h42, ela ri, e o coração dele começa a fazer parkour. Apresento o meu caso. Vesper enxaguou a boca, limpou o rosto e abriu o painel do podcast. Os números do episódio triplicaram. Comentários chegavam em profusão. Alguns eram ponderados, discutindo mito e pertença. A maioria não era nada ponderada. Quem quer que tenha misturado isto merece um prêmio. O subenredo do batimento cardíaco é cinema. Vim para desmascarar lobisomens. Fiquei para o doutor. A voz baixa dela foi atingida emocionalmente por um autocarro. Vesper, por favor, entreviste-o novamente por ciência. O meu marido perguntou por que é que eu estava a reproduzir um terapeuta a respirar num microfone. Eu disse-lhe que era educação. Vesper ligou para Sable. A sua editora atendeu sem saudação. Parabéns, inventaste acidentalmente o romance cardiovascular. Eu não inventei nada. Vesper calçou as pantufas. As pessoas estão a interpretar em excesso o ruído fisiológico normal. É exatamente isso que uma mulher, em negação, diria. A chuva batia na janela enquanto o equipamento zumbia por baixo da hesitação deles. Eu não estou em negação. Estou de calças de fato de treino. Isso sobrepõe-se. Vesper passeava pela sua cozinha, que era menor que a sala de espera de Cassian e menos perdoadora. Nós não vamos fazer disto uma coisa. Já é uma coisa. Os ouvintes fizeram gráficos. Gráficos de quê? Vesper olhou para a cara dele primeiro porque Cassian muitas vezes respondia antes de falar. A taxa de pulsação dele quando tu ris. Vesper parou perto da torradeira. Isso é invasivo. É visualmente excelente também. Sable. Cassian ajustou a sua postura como se a dignidade pudesse ser reparada sentando-se mais direito. Tudo bem. Eticamente complicado. Visualmente excelente e eticamente complicado. Vesper abriu os comentários novamente, apesar de saber que era uma má ideia. Alguém tinha recortado um segmento de 15 segundos e intitulado-o O Momento em que o Profissionalismo do Dr. Veer Morreu. Já tinha milhares de partilhas. Vesper sentiu uma mistura quente de triunfo, horror e algo mais suave que recusou identificar antes do café. Preciso de lhe enviar um e-mail, disse ela, para pedir desculpa. A pausa esticou-se o suficiente para o microfone a fazer soar deliberada, para contextualizar. Isso soa pior. Era pior. Vesper reescreveu o e-mail 8 vezes. Caro Dr. Veer, obrigado mais uma vez por se juntar à hora racional. O episódio recebeu um envolvimento significativo. Alguns ouvintes focaram-se em artefactos de áudio incidentais, incluindo sons de batimentos cardíacos de fundo. Quero garantir que não pretendo explorar ou encorajar especulação pessoal. Ela fez uma pausa.
Parecia um advogado a pedir desculpa a um frigorífico assombrado. Ela acrescentou: se estivesse aberto a isso, gostaria de gravar um segmento sobre por que é que os públicos interpretam pequenos sinais vocais e físicos como intimidade. Poderia redirecionar a discussão para algo útil. Depois, contra o seu melhor julgamento, digitou: também, para o que vale, a sua explicação sobre solidão e mito ressoou em muitos ouvintes. Ela apagou essa linha, devolveu-a, enviou o e-mail antes que pudesse piorar. Cassian respondeu 47 minutos depois. Senhorita Lauren, obrigado pela sua nota. Observei a resposta. A frase "observei a resposta" fez Vesper imaginar que ele estava num quarto escuro, enquanto os comentários flutuavam pela parede como avisos de emergência. O seu e-mail continuou: concordo que um segmento sobre interpretação parasocial, confiança vocal e projeção poderia ser útil. Preferia que evitássemos enquadrar a conversa em torno da minha fisiologia privada. Com os melhores cumprimentos, Cassian Ver. Vesper fez scroll no Reddit 2 vezes. Fisiologia privada, disse ela em voz alta. A sua máquina de café gorgulhou em simpatia. Ela respondeu profissionalmente e agendou o segmento para terça-feira à tarde. Na Way Integrative Psychology, Cassian baixou o seu telemóvel e encarou o seu escritório. O Mirren, o seu assistente e amigo de longa data, estava ao lado da estante a segurar a lata de lixo preta como um troféu derrotado. Fizeram um remix, disse Tel. Estou ciente. A sua quietude tinha a qualidade solene de um homem a tentar não ser mobiliário. Alguém adicionou: Sirs, estou ciente. O seu coração tem melhor timing do que você. Cassian deu-lhe um olhar que tinha acabado discussões de conselho e silenciado lobos menores. Tel, que tinha sobrevivido a Cassian aos 17 anos, a tentar parecer majestoso com o aparelho, permaneceu inalterado. Deveria cancelar a segunda entrevista, disse Tel. Isso atrairia mais atenção. Se Sable estivesse na sala, teria apontado para eles com um pastel. Não, atrairia menos microfone. Cassian olhou para a janela riscada pela chuva. Do outro lado da cidade, Vesper Lorne provavelmente estava a preparar uma lista de perguntas afiadas o suficiente para se barbear. Ele conheceu muitos humanos curiosos. A curiosidade era manejável. Conheceu humanos gananciosos. A ganância era previsível. Vesper era pior. Ela era curiosa com ética. Ela reparava nas coisas. Ela ria do poder. Ela ouvia as respostas em vez de esperar para falar. Ela tinha prendido um microfone ao seu peito e, de alguma forma, fez o seu lobo esquecer todas as regras de ocultação que tinham protegido o seu povo durante séculos. O seu lobo, atualmente um novelo quente de atenção satisfeita sob a sua pele, gostava da voz dela. Gostava das suas perguntas. Gostava especialmente quando ela o chamava de doutor, nesse tom seco e divertido, como se o título fosse um casaco que ela sabia que ele usava demasiado apertado. Cassian fechou os olhos por uma respiração. Farei a entrevista, disse ele. Tel pousou a lata de lixo no chão. Para a educação pública? Sim. E não porque ela riu da sua metáfora. Cassian abriu os olhos. Tel levantou as duas mãos. Educação pública. Muito nobre. Vou encomendar latas de lixo mais pesadas. A segunda entrevista começou com Vesper a colocar 3 microfones na mesa baixa de Cassian. Cassian olhou para eles. Vesper olhou para ele. Lá fora, pelas janelas, a chuva polia a cidade num brilho cinzento. O escritório cheirava a cedro novamente, com um toque de café desta vez. Na mesa havia 2 canecas. Uma continha café preto. A outra continha café com leite de aveia e sem açúcar. Vesper notou a segunda caneca. É para mim? Mencionou que detesta café doce. Essa batida extra salvou o momento de se tornar pura conversa fiada na primeira entrevista. Antes disso, enquanto desembalava os seus cabos, ela piscou o olho. Isso não fez parte do material gravado. Não. Deza, o calor que se moveu através dela era inconveniente. Ela pegou na caneca e usou a suspeita como escudo.
Costuma lembrar-se das preferências de bebida de todos os jornalistas? Apenas dos perigosos. As suas sobrancelhas ergueram-se. O seu rosto permaneceu calmo, mas a ponta da sua boca traiu-o. Vesper decidiu que a caneca não era prova. Era, no entanto, café excelente. Cassian começou por dizer que queria clarificar limites antes de começarem. A minha frase favorita depois de deduções fiscais. Cassian observou que os ouvintes se tinham focado em sons que acreditavam indicar estados emocionais e que ele preferia não tornar o seu corpo o assunto. Vesper concordou enquanto ajustava um suporte de microfone. O tópico de hoje era mais amplo. Por que é que as pessoas tratam pequenas pistas, como prova de intimidade, de vozes e pausas, a padrões de respiração e atenção seletiva? E não o meu coração, não o seu coração. Ele estudou-a por um segundo, como se verificasse se a promessa tinha peso. Vesper resistiu ao impulso de saudar. Eu sou um perigo, disse ela, mas sou um perigo profissional. Essa distinção é reconfortante. As luzes do misturador piscaram no silêncio, como se estivessem a tentar manter-se neutras. Deveria ser. Mandam-me imprimir cartões. Os primeiros 20 minutos correram sem problemas. Cassian explicou como os ouvintes desenvolvem confiança através da exposição repetida a uma voz. Vesper discutiu a estranha intimidade dos auscultadores, como um estranho podia soar mais próximo do que uma pessoa do outro lado da sala. Falaram sobre apresentadores de true crime, narradores de audiolivros e por que é que vozes graves faziam as pessoas assumir competência, mesmo quando o orador lia ingredientes de sopa. Então Vesper perguntou: se alguém reage fortemente a uma voz em particular, é projeção? Os dedos de Cassian moveram-se à volta da sua caneca. Pode ser, repetiu ela. O que mais pode ser? Ele olhou para o microfone, depois para ela. Atenção. A palavra pousou suavemente. O pulso de Vesper fez algo irritante. Ela olhou para as suas notas, embora a próxima pergunta se tivesse tornado subitamente escrita em areia antiga. Então, se uma pessoa nota repetidamente uma voz mais do que outras, disse ela, isso pode não ser fantasia. Pode ser preferência. Sim. Desta vez a pausa após a sua resposta não foi vazia. Tinha uma forma. Inclinava-se para ela. Debaixo da mesa, um leve toque soou contra metal. O olhar de Vesper desceu. A nova lata de lixo era mais pesada que a antiga. Não tinha se movido, mas tinha claramente sido atingida por algo. O seu chão continua musical, disse ela. Cassian baixou a sua caneca com cuidado. Canos velhos. Da última vez foi uma lata de lixo velha. O edifício contém muitas coisas velhas. Ela estudou a pequena mudança perto da sua boca e esperou pela versão mais segura da verdade, incluindo as suas explicações. O toque veio novamente, mais rápido. A mandíbula de Cassian apertou-se. Vesper recostou-se, deliciada apesar de si mesma, e perguntou se ele estava a chutar a lata de lixo. Cassian negou imediatamente. A velocidade da sua resposta só a tornou mais desconfiada. Ela apontou que ele respondia a perguntas complexas mais lentamente. Com gravidade perfeita, Cassian sugeriu que poderia estar a crescer como pessoa. Vesper teve de morder o interior da bochecha para evitar rir diretamente no microfone. Quando o episódio foi para o ar, ela cortou a troca do caixote do lixo para um momento inofensivo. Manteve o suficiente para a comédia, mas não o suficiente para convidar obsessão forense. Os ouvintes obsessaram de qualquer forma. O chão do doutor está apaixonado também, tornou-se o comentário principal. Sable enviou a Vesper uma captura de ecrã sem palavras, porque o julgamento não exigia legendas. O episódio de segmento teve um desempenho ainda melhor que o primeiro. Desta vez, Vesper moldou a conversa cuidadosamente. O título não era romântico. Era O Som da Confiança. Por que é que as vozes parecem pessoais? Isso não impediu o público de o tornar romântico. Vesper recusou-se a ler comentários depois da meia-noite. Esta regra durou até às 0:07, quando se encontrou no sofá de pijama, a navegar por um tópico onde alguém tinha classificado as pausas de Cassian por significado emocional.
O tópico era absurdo. Era também em vários lugares alarmantemente preciso. Às 22h11, ele pausa depois de ela dizer preferência. Isso não é uma pausa profissional. É um homem a ver uma porta a abrir-se e a fingir que não está a caminhar para ela. Vesper franziu o sobrolho para o telemóvel. Isso é demasiado dramático, disse ela ao seu apartamento. O seu apartamento ofereceu nenhum apoio. Na semana seguinte, a série tornou-se oficial. Sable renomeou a pasta Os Arquivos Vey, o que Vesper rejeitou imediatamente. Sable mudou-a para Definitivamente Não Conteúdo Romântico. Vesper rejeitou isso também. Finalmente, chegaram ao Som da Crença, uma minissérie de 5 partes sobre como os humanos usavam som, padrão e expectativa para construir significado. Cassian concordou em aparecer em mais 3 episódios. O seu e-mail era conciso. Acredito que a conversa pública beneficiaria de um enquadramento cuidadoso. Vesper leu essa frase enquanto estava na fila do café e sorriu tão forte que a barista perguntou se ela tinha recebido boas notícias. Conversa pública, disse Vesper. A barista piscou o olho. Desculpe, acrescentou Vesper. Incidente profissional. O terceiro episódio decorreu no estúdio de Vesper, que era uma arrecadação convertida atrás de um edifício de artes comunitário. Cassian chegou às 6h da tarde, trazendo um saco de papel da padaria sob a sua clínica. Vesper abriu a porta e encontrou-o emoldurado pela luz do corredor, demasiado elegante para a tinta lascada e os canos expostos. Trouxeste pastéis, disse ela. Mencionou que se esqueceu do almoço antes de gravações tardias. Ele mudou-se na cadeira com o ar solene de um homem a recuperar de uma escandalosa chávena de chá. Menciono muitas coisas. Sim, Vesper acusou-o de armazenar tudo num terrível arquivo interno. Apenas os perigosos. Ele repetiu a frase com menos formalidade desta vez. Parecia quase uma piada privada. Vesper pegou no saco antes que a sua expressão pudesse tornar-se tola. Dentro havia 2 tortas salgadas, ainda quentes. Sable apareceu atrás de Vesper, com auscultadores ao pescoço e um sorriso que sugeria que ela tinha nascido para aquela porta exata. Sable apresentou-se como a editora, o que o fez soar menos como se estivesse a ser entrevistado numa tumba de mármore. Cassian inclinou a cabeça. Obrigado. De nada. A sua voz fez a maior parte do trabalho antiético. Vesper virou-se. Sable? O quê? Eu disse trabalho. Os olhos de Cassian moveram-se entre elas. Devo preocupar-me? Constantemente, disse Vesper. O estúdio não tinha a calma do seu escritório. Cheirava a café, pó, eletrônica quente e qualquer vela que Sable tivesse acendido para esconder o cheiro de carpete velho. Painéis de espuma cobriam as paredes em fileiras irregulares. Uma lâmpada vermelha brilhava perto do misturador. A mesa estava marcada com anéis de caneca e rabiscos de caneta. Cassian olhou à volta com interesse, não com desdém. É aqui que faz os episódios. É aqui que removo pessoas a dizer Vesper disse que era trabalho sagrado. Vesper esperou uma batida, desfrutando do raro som de Cassian sem defesa imediata. Quantos dos meus removeu? Suficientes para preservar o seu mito. Sable tossiu na mão. Parecia o mito dele. Vesper fingiu não ouvir. O tópico do episódio era por que é que as pessoas tratam o silêncio como mistério. Deveria ter sido seco. Em vez disso, tornou-se uma das suas sessões mais engraçadas. Vesper argumentou que o silêncio fazia as pessoas inventar histórias porque os humanos odiavam espaço em branco. Cassian contrapôs que o silêncio podia ser respeitoso, não evasivo. Vesper acusou-o de defender o silêncio porque ele o usava como mobiliário de escritório. A resposta baixa de Cassian fez Sable deixar cair uma caneta. Cassian observou que algumas pessoas preenchiam o silêncio porque temiam o que poderia chegar se esperassem. Vesper olhou para ele através dos microfones e algumas pessoas usam o silêncio para evitar admitir que se estão a divertir. O seu olhar não se moveu. Isso é possível. Os auscultadores capturaram a pequena pausa na sua respiração. A própria respiração de Vesper quase a seguiu, o que a irritou tanto que ela pegou num pastel. Sable, da mesa de edição,
Fez um gesto com a boca que parecia: estou a testemunhar história. Vesper ignorou-a com dignidade madura. 5 minutos depois, Cassian riu-se. Foi breve. Veio depois de Vesper descrever um caça-fantasmas fraudulento que uma vez culpou o seu próprio ronco estomacal por uma viúva vitoriana. Cassian tentou segurar a risada e falhou. O som era baixo, assustado e quente. O estúdio mudou à sua volta. Vesper tinha ouvido a sua voz controlada durante horas. Isto era diferente. Este era o som da porta a abrir-se. Ela olhou para o gravador, depois para ele. Isso vai para o episódio, disse ela. A minha reputação profissional pode não sobreviver. Cassian manteve a sua postura perfeita, e a perfeição tornou o momento pior. A sua reputação profissional sobreviveu à audição pública do seu coração, a tentar fazer jazz. Sable fez um som estrangulado atrás deles. Cassian olhou para Vesper por um longo segundo. Então riu-se novamente. Os ouvintes adoraram. Não porque fosse dramático, mas porque era humano. Pela primeira vez, os comentários mudaram. Ainda brincavam sobre o seu coração, mas muitos notaram o seu humor. Falaram da forma como Vesper o tornava menos reservado. Citavam as suas explicações sobre silêncio e solidão. Enviaram e-mails de pessoas que se sentiram vistas pela ideia de que nem toda a crença estranha merecia zombaria. Vesper leu esses e-mails 2 vezes. Um veio de uma mulher em Ohio que acreditava que o velho rádio do seu falecido marido estava assombrado porque clicava à noite. O episódio ajudou-a a admitir que sentia falta da sua voz e que esperava que a casa respondesse. Vesper encaminhou esse e-mail para Cassian com permissão. A sua resposta não foi imediata. Quando veio, foi simples. Ele escreveu que o programa se tinha tornado um lugar onde as pessoas podiam ser racionais sem se sentirem envergonhadas por querer conforto. Vesper leu a frase enquanto estava na fila do café, segurando um garfo e comendo noodles frios da caixa. Ela passou anos a provar que as mentiras eram mentiras. Cassian continuava a lembrá-la que o conforto não era o inimigo da verdade. Isso tornou-se o coração da terceira parte da série. A comédia permaneceu porque o conforto abria espaço para brincadeiras. Vesper começou a terminar as suas notas de planeamento com desresponsabilizações legais absurdas. Cassian começou a responder com correções solenes. Ela escreveu que todos os pastéis eram aceites como material de pesquisa, mas não implicavam endosso. Ele respondeu que os croissants de amêndoa exigiam mais revisão por pares. Ela escreveu que qualquer terapeuta apanhado a mover uma lata de lixo por forças desconhecidas seria multado em um café. Ele respondeu que a difamação de mobiliário continuava a ser um assunto sério. Sable descobriu o tópico do e-mail durante uma troca de agendamentos e anunciou que se aquilo era flertar, a civilização tinha se tornado demasiado letrada. Era flertar. Vesper sabia disso a essa altura. Ela também sabia que Cassian lhe permitia definir o ritmo. Ele nunca se apressava do calor para a reivindicação. Ele nunca tratava as piadas públicas como permissão. Quando as suas mãos se roçavam num guião, ele notava e esperava. Quando ela dava um passo mais perto na porta do estúdio, ele ficava. Quando ela dava um passo atrás, ele devolvia o espaço sem o tornar pesado. Para uma mulher cujo trabalho envolvia pessoas a ultrapassar o bom senso por uma história melhor, essa contenção parecia romance. Cassian teve a sua própria educação privada durante essas semanas. Aprendeu que Vesper cantarolava baixinho quando uma pré-montagem finalmente funcionava. Aprendeu que ela odiava ser chamada de destemida, porque o medo era útil e ela preferia ser chamada de preparada. Aprendeu que ela carregava 3 canetas, mas confiava apenas numa. Aprendeu que se ela ficava quieta depois de ler um e-mail de um ouvinte vulnerável, ela não queria uma solução. Ela queria que o momento fosse respeitado. O seu lobo, que tinha começado toda esta desgraça reagindo como uma linha de tambores demasiado ansiosa, tornou-se mais calmo perto dela. Não silencioso, nunca silencioso. Ele ainda se erguia quando ela ria, ainda aquecia quando ela entrava numa sala, ainda queria aproximar-se
quando ela soava cansada, mas já não se sentia como um segredo a escapar. Parecia reconhecimento. Esse reconhecimento tornou Cassian mais cuidadoso, não menos. Ele sabia o que era. Ele sabia o que carregava. Um povo escondido, regras antigas, um tipo de poder que podia assustar uma mulher humana se revelado mal. Ele também sabia que Vesper não precisava que a verdade lhe fosse atirada como um teste. Ela merecia contexto, paciência e a capacidade de escolher o que queria saber. Por isso, contou-lhe verdades mais pequenas primeiro. Contou-lhe que detestava multidões, porque rastreava demasiado de uma vez. Contou-lhe que a liderança tinha chegado jovem e permanecido pesada. Contou-lhe que a sua família sempre tinha vivido entre a utilidade pública e a cautela privada. Nada disso nomeava lobos. Tudo era verdade. Vesper ouviu sem saltar. Essa era a sua própria disciplina. Todos os investigadores nela queriam mapear as peças em falta. Todas as mulheres nela entendiam que ser confiável com uma porta não era um convite para as arrombar. Ela deixou as pequenas verdades ficarem. Ofereceu as suas próprias em troca. Contou-lhe que tinha começado o podcast depois de uma amiga ter perdido dinheiro para um médium falso. Contou-lhe que a raiva tinha construído a primeira temporada, mas que a raiva por si só não podia manter uma pessoa gentil. Contou-lhe que, por vezes, se preocupava em ter feito uma personalidade a partir de não ser enganada. Cassian não a tranquilizou demasiado depressa. Ele não achatou o medo. Ele apenas disse que não ser enganada e não ser movida eram coisas diferentes. Vesper odiava o quão frequentemente ele tinha razão. Ela também gostava disso. Quando Sable propôs o especial ao vivo de aniversário, o público pensou que estava a assistir a uma história de vão ou não vão. Estavam errados apenas quanto ao quando. Em privado, algo já tinha acontecido. Não um beijo, não um rótulo. Algo mais silencioso e perigoso. Vesper tinha começado a abrir espaço para ele em planos futuros. Cassian tinha começado a escolher frases que esperava poder dizer um dia sem esconder metade da sua vida. O especial ao vivo não criou a verdade. Apenas deu à verdade um microfone. Perto do fim da série, Sable propôs um especial ao vivo de aniversário. Vesper rejeitou-o em 3 segundos. Áudio ao vivo é onde os erros vão construir casas. Sable girou na sua cadeira. Áudio ao vivo é onde os ouvintes doam dinheiro. O seu argumento tornou-se mais persuasivo. Além disso, o público quer o Cassian. Vesper deixou o silêncio assentar, porque apressá-lo teria arruinado a comédia. O público quer caos. A mesma categoria de download. Vesper hesitou. O aniversário do programa era real. 5 anos da Hora Racional. Um especial ao vivo seria bom para o programa. Também seria arriscado. Não porque Cassian pudesse revelar um segredo sobrenatural. Vesper nem sequer tinha a certeza de qual era o segredo dele. Ela tinha parado de tentar defini-lo. O risco era que o áudio ao vivo não deixasse espaço para o proteger de si mesmo. Ela ligou para ele naquela noite. "Podes dizer não", começou ela. Esse é um começo sinistro. Ele sentou-se com restrição real, como se a restrição alguma vez tivesse parado um microfone. Sable quer um tópico para o especial ao vivo de aniversário. Um batimento cardíaco pode dizer a verdade? A linha ficou em silêncio. Vesper olhou pela janela do seu apartamento para a rua molhada abaixo e garantiu-lhe que ele não tinha de o fazer. Ela podia apresentar sozinha ou podia trazer de volta o pânico. "Por favor, não me ameaces com pânico." Ela sorriu. "Estou a oferecer opções." Aquilo não era uma opção. Era chantagem emocional com Tweed. "Então, lembras-te da jaqueta dele?" Uma respiração calma passou entre eles antes da próxima linha mudar a forma das coisas. Infelizmente, o humor assentou a primeira camada de tensão. A segunda permaneceu. Vesper baixou a voz e lembrou-lhe que o áudio ao vivo significava que ela não podia editar. Se uma pergunta se tornasse demasiado pessoal, ela redirecionaria. Se os comentários ficassem estranhos, Sable podia fechá-los. Se ele quisesse sair,
Vesper cortaria para um intervalo. Planeaste rotas de fuga. Planeio rotas de fuga para festas de aniversário. Numa outra sala, Sable teria sentido a tensão e alcançado os lanches. Eu acredito nisso. Bom, ele ficou em silêncio por um momento. Ela podia ouvir um ruído fraco da cidade do lado dele e algo como vento através das árvores. Farei isso, disse ele. Tens a certeza? Aquela pequena respiração manteve o ritmo humano. Sim, para a educação pública. Lá fora, a chuva tratou do silêncio melhor do que qualquer um deles. Parcialmente, o seu coração deu um impulso tolo. Qual é a outra parte? Ainda estou a considerar se devo dizê-lo ao vivo. Vesper parou de respirar normalmente. Essa é uma frase perigosa. Eu sei. Vesper perguntou se era o tipo de frase que a faria desejar ter discutido limites primeiro. Não. Gostaria de os discutir antes. Essa resposta desfez-a mais do que qualquer confissão surpresa poderia ter feito. Cassian não a pressionaria para um momento público para drama. Ele não deixaria o público possuir o que tinha crescido entre eles. Ele estava a pedir uma porta, não a arrombá-la. Vem mais cedo ao estúdio, disse ela. Falaremos antes de começar o ao vivo. Eu irei. O especial ao vivo aconteceu numa sexta-feira à noite no final de novembro. Portland brilhava sob a chuva. O estúdio cheirava a café fresco, cabos quentes e ao creme para as mãos de lavanda que Sable usava quando estava nervosa. Uma série de pequenas luzes emoldurava a parede de trás, porque Sable insistia que o ambiente aumentava as doações em 12%. Vesper usava um camisola verde escura e auscultadores grandes, o suficiente para a fazer parecer uma coruja desconfiada. Cassian chegou num casaco escuro, trazendo 3 canecas de café e um pequeno saco de papel. Pastéis? Perguntou Vesper. Pastéis de emergência? Ela seguiu a mudança na sua cara, depois deixou a conversa continuar. Para falha técnica, para falha emocional. Sable pegou no saco. Aceito este patrocínio. Com 20 minutos antes da emissão, Sable retirou-se para a mesa de controlo. Vesper e Cassian estavam perto da mesa de microfones, perto o suficiente para ouvirem a chuva a bater na janela. Vesper verificou o microfone do convidado e declarou o limite claramente antes de começarem. O público brinca sobre nós, e eu às vezes brinco de volta. Mas se o Cassian dissesse algo pessoal hoje, tinha de ser porque ele queria dizê-lo a ela, não porque os comentários estavam a torcer. O olhar de Cassian permaneceu no rosto dela. Eu sei, acrescentou ela. E se ele dissesse algo que mudasse a relação deles, ela precisava de responder como ela mesma, não como uma apresentadora a fazer um segmento. Sim. E se eu congelar, Sable tocará algo terrível. Da mesa, Sable ligou. Tem um jingle de kazoo pronto. Cassian pareceu ligeiramente alarmado. Vesper acenou. Como deves estar? A sua expressão suavizou. Não tenho intenção de te encurralar. Eu sei. Não quero que o público decida o que somos. Ele acomodou os ombros como se preparasse para uma reunião de conselho em vez de uma piada. Bom, eles dar-nos-ão um nome de navio com pontuação. Tel já me enviou 3. Vesper riu-se, depois ficou séria. Cassian. Ele esperou. Se havia algo de verdadeiro, Vesper podia ouvi-lo. Ela só precisava que pertencesse a eles antes de pertencer ao público. O ar entre eles ficou muito parado. Ele deu um passo um pouco mais perto, não o suficiente para a apertar. É teu primeiro, disse ele. A sua garganta apertou-se. Pela primeira vez, ela não tinha piada pronta. Sable pigarreou da mesa. A sua voz era mais gentil do que o habitual. 2 minutos. Vesper colocou os seus auscultadores. Cassian sentou-se em frente a ela. O microfone ficava entre eles, preto e paciente. O live começou com a familiar música tema. Vesper cumprimentou os ouvintes no seu tom habitual, brilhante e seco. Agradeceu-lhes por 5 anos de ruídos suspeitos, fantasmas falsos, videntes dramáticos e uma máquina de gelo de motel que ainda merecia consequências legais. A risada baixa de Cassian entrou na transmissão. O chat ao vivo explodiu.
Vesper ignorou-o com esforço heróico. A primeira meia hora foi engraçada, rápida e fácil. Discutiram se os batimentos cardíacos podiam revelar a verdade. Cassian explicou que os corpos mostravam excitação, estresse, medo, entusiasmo e atenção, mas não um significado simples. Vesper traduziu isso como: o teu sistema nervoso é um fofoqueiro terrível, mas um mau advogado. Cassian concordou que isso era inesperadamente preciso. Fizeram perguntas aos ouvintes. Uma perguntou se uma pessoa podia confundir ansiedade com atração. Cassian respondeu cuidadosamente. Outra perguntou se a atração podia tornar alguém mais honesto. Vesper disse que podia torná-los mais ridículos, o que era muitas vezes o primeiro passo. Sable introduziu um jingle de bateria suave. Vesper olhou fixamente para a mesa. O chat encheu-se de emojis de coração. Vesper lembrou a todos que os emojis não eram revistos por pares. Então veio a pergunta que ela tinha plantado no guião, porque era útil, engraçada e perigosa. Mantendo o seu tom leve, Vesper perguntou ao doutor ver o que significava psicologicamente quando o batimento cardíaco de alguém mudava sempre que ouvia uma voz em particular. O estúdio pareceu inspirar. Cassian olhou para ela. Não para o chat, não para Sable, não para os níveis brilhantes no misturador. O seu silêncio não era evasivo desta vez, era chegada. Às vezes, disse ele, significa que se esgotaram as explicações profissionais. A mão de Vesper apertou a sua caneta. O chat moveu-se demasiado depressa para ler. Sable não tocou na kazoo, por isso Vesper mais tarde agradecer-lhe-ia. Cassian continuou, a sua voz calma, mas mais baixa. Às vezes, explicou Cassian, um homem nota uma voz primeiro porque é vívida e inteligente. Depois nota a mente por trás dela. Depois o cuidado, depois a forma como ela protegia as pessoas, mesmo enquanto as desafiava. Vesper esqueceu a próxima linha do programa. Ele não sorriu. Ele não atuou. Ele simplesmente falou com ela. E eventualmente tem de admitir que a evidência já não é inconclusiva. Durante 5 anos, Vesper tinha feito uma carreira a preencher o silêncio no momento certo. Sabia como recuperar de maus convidados, chamadas perdidas, e um homem que alegou que um demônio tinha roubado a sua vaga de estacionamento. Este silêncio derrotou-a. Não estava vazio. Estava cheio de todas as pequenas coisas que os tinham trazido até aqui. O café, as edições cuidadosas, o jantar sem microfones, a forma como ele tinha perguntado antes de entrar na abertura. Vesper pousou a sua caneta. Como investigadora profissional de padrões suspeitos, disse ela, e a sua voz tremeu apenas um pouco. Tenho de admitir, a evidência é consistente. Os olhos de Cassian aqueceram. Ela esqueceu os ouvintes por um batimento cardíaco. Talvez 2. Eu também gosto de ti, disse ela. Não como uma teoria, não como um segmento, não como um convidado recorrente muito inconveniente. Sable fez um pequeno som que podia ter sido um soluço ou uma risada engolida. Vesper continuou a olhar para Cassian. Enquanto o seu chat se tornava ilegível, a respiração de Cassian deixou lentamente, como se a tivesse estado a segurar durante semanas. Vesper viu o momento exato em que o seu controlo aliviou. Não desapareceu. Cassian seria sempre cuidadoso, mas algo destravou. Algo veio para casa. A campainha de Vesper tocou, uma melodia suave e triunfante, seguida por um som de kazoo que soou ligeiramente acidental. Vesper fechou os olhos. A culpa era de Joanna. Do outro lado da mesa, um resmungo abafado. Desculpem! Miguel soltou uma gargalhada. Ao vivo, sem filtros, sem rodeios. Os ouvintes captaram tudo. O resto do episódio desdobrou-se numa gloriosa desorganização, com uma estrutura surpreendentemente coesa. Vesper retomou o controle após 1 minuto. O profissionalismo não morre só porque o romance entrou na sala com café. Ela deixou claro que ninguém deveria usar batimentos cardíacos como prova sem consentimento.
Miguel acrescentou que o significado pertencia às pessoas, não às especulações da audiência. Perto do fim, Vesper resumiu a lição. Os corpos dão pistas, as pessoas dão consentimento, e a sua editora estava proibida de usar o kazoo. Joana tocou uma única e minúscula nota de kazoo. Miguel riu outra vez. O episódio terminou com um recorde de doações, um chat congelado e Joana a levantar-se da secretária para declarar que tinha envelhecido 11 anos. Quando a transmissão terminou, o estúdio ficou em silêncio. Vesper tirou os auscultadores. As suas orelhas estavam quentes. O corpo todo parecia ter sido sintonizado numa nova frequência. Miguel levantou-se devagar. Pela primeira vez, nenhum deles recorreu a uma piada. Ele contornou a mesa, parando a uma distância cuidadosa. "Correu tudo bem?" perguntou ele. Era uma pergunta tão Miguel que Vesper quase o amou ali mesmo, o que era inconveniente, pois ela tinha planeado fazer isso mais tarde, com mais preparação. "Sim", disse ela. "Correu muito bem." "Bom." O segundo de silêncio fez a próxima frase cair com mais dignidade do que qualquer um deles merecia. "Acabaste de confessar os teus sentimentos a várias milhares de pessoas." "Reparei." Miguel não pestanejou, o que Vesper considerou um comportamento suspeito em qualquer espécie. "Como está o teu coração?" Os seus lábios curvaram-se. "Não é fiável." "O meu também." "Chega." Ela aproximou-se e ele encontrou-a a meio caminho, a mão levantada devagar, dando-lhe tempo para escolher. Ela escolheu pousando a palma da mão no peito dele, precisamente sobre o batimento cardíaco que iniciara toda aquela confusão. Estava rápido. Ela sorriu, ainda péssima em guardar segredos. "Só contigo." Ele beijou-a então suave e cuidadosamente, como se estivesse a fazer uma pergunta, mesmo na resposta. Vesper subiu nas pontas dos pés e beijou-o de volta. Atrás da mesa de controlo, Joana sussurrou. "Estou a olhar para o lado com grande respeito." "Não, não estás", murmurou Vesper contra a boca de Miguel. "Não", admitiu Joana. "Mas emocionalmente estou." Miguel baixou a testa contra a de Vesper por um segundo, rindo por baixo da respiração. Foi assim que começaram. Não com uma profecia, não com uma perseguição, não com um laço secreto a fechar-se, mas com um podcast ao vivo, um sinal de kazoo arruinado e duas pessoas a escolherem a verdade numa sala cheia de microfones. Na manhã seguinte, a internet comportou-se exatamente tão mal quanto o esperado. O episódio ao vivo foi clipado, partilhado, transcrito, remixado e analisado ao pequeno almoço. Alguém fez um gráfico intitulado "Da desmistificação ao namoro, uma linha do tempo." Outro criou uma playlist de cada vez que Miguel riu no ar. O comentário principal sob a repetição ao vivo dizia: "Vimos um homem perder uma discussão com o seu próprio batimento cardíaco durante 8 episódios. Valeu a pena." Vesper leu-o na cama com uma caneca de café e Miguel ao lado dela, a olhar para o telemóvel. "Estão a celebrar", disse ele. "Estão a realizar um festival de curiosidade." A pausa funcionou como uma vírgula que a audiência podia ouvir. "Há diferença?" "Um tem licenças." A sua risada atravessou o altifalante, baixa e sonolenta. Vesper fechou os olhos por um momento, permitindo-se desfrutar sem o transformar em conteúdo. Não se apressaram depois da confissão. Isso surpreendeu alguns ouvintes e aborreceu Joana, que queria uma atualização limpa para o feed. Vesper recusou-se a fazer do relacionamento delas um spin-off. Ela e Miguel concordaram no que partilhariam. Estavam a namorar. Estavam felizes. Não, o programa não se tornaria um podcast de casal. Sim, Miguel poderia ainda aparecer quando o tópico fosse adequado. Não, os ouvintes não poderiam enviar perguntas sobre a sua frequência cardíaca em repouso. Joana chorou essa última regra durante uma tarde inteira. 2 semanas depois, Vesper gravou uma curta atualização no início do episódio seguinte. Sentou-se sozinha no estúdio, a luz vermelha acesa, a chuva a bater na janela com o seu ritmo familiar.
Antes de o episódio começar, Vesper disse aos seus ouvintes que ela e o Dr. V estavam a sair, que o programa não se tornaria a hora romântica e que ninguém receberia conteúdo extra do seu batimento cardíaco. Alguns ouvintes, acrescentou ela, precisam de hobbies. Ela fez uma pausa. Depois acrescentou: a parte que importava. A evidência nem sempre era o som mais alto na sala. Às vezes, era a escolha que alguém fazia quando o espetáculo teria sido mais fácil. Às vezes, era café lembrado corretamente. Às vezes, era uma pessoa a perguntar o que ela queria antes de se aproximar. A sua voz suavizou apesar dos seus melhores esforços. E por vezes, ela admitiu que era um homem muito digno a ser traído por um microfone. Ela terminou a nota ali. O episódio que se seguiu foi sobre bonecas assombradas falsas, o que pareceu um regresso saudável à normalidade. Miguel ouviu antes de ir para o ar. Enviou uma nota. A explicação do vendedor de bonecas assombradas carece de consistência interna. Vesper respondeu: é isso que te incomoda, não a boneca chamada Sr. Biddy? A sua resposta voltou. O Sr. Biddy é pelo menos honesto sobre as suas intenções. Vesper riu sobre o seu café. O seu primeiro mês juntos foi gentil e engraçado. Miguel continuou a ser cuidadoso, mas não distante. Ele contou-lhe mais sobre as pressões da liderança, sem nomear cada parte oculta do seu mundo. Vesper não insistiu. Ela aprendeu que a confiança não é um pé de cabra. É uma porta deixada destrancada por dentro. Ela ainda notava coisas. Notava como os cães na rua ficavam quietos quando Miguel passava. Notava como ele sabia sempre quando a chuva ia piorar, antes da previsão mudar. Notava como os seus olhos captavam a luz de formas que não faziam sentido médico. Ela guardava as observações na mesma gaveta mental, onde guardava a ternura, não a evidência. Numa noite, depois de jantar no sítio dos Noodles, Miguel acompanhou-a de volta ao estúdio. O ar cheirava a asfalto molhado e a cedro de um lote de árvores de Natal na rua. Estás a pensar alto, disse ele. Vesper olhou para cima. Isso não é uma categoria de diagnóstico reconhecida. Deveria ser. Eu estava a pensar que ainda tem segredos. Os seus passos abrandaram. Ela manteve a voz leve. Não é uma acusação. Eu sei, e ainda tenho perguntas. A pausa tinha a energia específica de algo que Joana se recusaria a editar. Eu sei isso também, mas não preciso de todas as respostas de uma vez. Pararam sob o toldo do estúdio, a chuva tecendo prata para além da borda. Miguel olhou para ela com algo como gratidão e preocupação entrelaçadas. Eu conto-te, disse ele, quando puder fazer isso bem. Véspera assentiu. Bom, gosto de histórias bem contadas. Tu gostas de fraude exposta. Isso também, mas tu não és fraude. Ele tocou a sua mão sem a segurar ainda, esperando. Ela virou a palma da mão para a dele. No entanto, é suspeitosamente rápido com chávenas de café. Anos de prática. O momento abrandou o suficiente para deixar o sentimento aparecer por baixo da piada. Terapia, não derramar café. O quarto cheirava levemente a café enquanto os dedos se recolhiam. Espera. Resposta terrível. Resposta antiga. Vesper deu-lhe tempo para escolher a versão honesta. Prédio antigo. Tudo antigo. Ela riu, e ele puxou-a para mais perto. O beijo sob o toldo foi mais quente que a chuva, e menos cuidadoso que o primeiro. Ainda gentil, ainda escolhido. Vesper sentiu o batimento cardíaco dele, onde as suas mãos se encontravam. Estava rápido, familiar e inteiramente sem vergonha. O episódio final de O Som da Crença foi ao ar em dezembro. Não foi um programa ao vivo. Vesper queria controle sobre o final. O tema era por que as pessoas precisavam de histórias, mesmo depois de saberem os fatos. Miguel juntou-se como convidado nos últimos 15 minutos. A sua voz estava calma, mas os ouvintes podiam ouvir o sorriso nela agora. Discutiram ceticismo, ternura e a diferença entre desmistificar uma mentira e roubar a maravilha do mundo. Perto do fim, Vesper perguntou: uma pessoa racional pode acreditar no mistério? Miguel respirou fundo. Miguel respondeu: sim.
Uma pessoa racional podia acreditar no mistério se o mistério não fosse usado para controlá-la, se convidasse ao cuidado em vez do medo e se deixasse espaço para a boa escolha. Vesper deixou as respostas assentar. Então disse: essa pode ser a coisa menos irritante que já disseste. Autoelogio. Não te tornes arrogante. Tenho um soundboard. No corte final, Joana adicionou: sem casu. Ela acrescentou, no entanto, o toque mais suave possível depois de Miguel rir. Vesper fingiu estar zangada. Ela manteve-o. Após a gravação, Miguel ficou no estúdio enquanto Vesper exportava o ficheiro. A sala brilhava com a luz dos monitores e pequenas luzes de corda. A cidade lá fora estava escura e molhada. Joana tinha ido para casa, deixando para trás uma nota que dizia: se flertares aqui dentro, limpa a mesa. Vesper virou a nota para baixo. Miguel viu-a de qualquer forma. A tua editora é direta. Foi criada por gente de teatro. Miguel tornou-se formal novamente, o que fez Vesper querer rir ainda mais. Isso explica muito. A barra de exportação rastejou pela tela. Vesper recostou-se na cadeira e olhou para ele. A série acabou. A série acabou, concordou ele. Pela primeira vez, até Vesper permitiu que a pausa fizesse parte da entrevista. Já não estás contratualmente obrigado a aparecer no meu estúdio com comida. Nunca estive contratualmente obrigado. A sua expressão permaneceu polida o suficiente para ser emoldurada e igualmente inútil. Espiritualmente obrigado. Prazerosamente obrigado. Aquilo passou pelas suas defesas. Ela desviou o olhar sorrindo. Cuidado, Weyer. Aquilo soou quase suave. Peço desculpa. A sala parecia inclinar-se para a próxima resposta. Não, foi bom. Ele veio ficar atrás da sua cadeira, perto o suficiente para ela sentir o seu calor. Ele não a tocou até ela inclinar a cabeça para trás e olhar para ele. Então ele curvou-se e beijou-lhe a testa, uma coisa silenciosa que de alguma forma encheu a sala. A exportação completou-se com um ding alegre. Vesper apontou para a tela. Salva pelo software. De quê? De ser insuportavelmente afeiçoada a ti. O sorriso de Miguel foi lento. Isso parece sério. É, talvez precise de um especialista. Eu conheço um. Vesper suspeitou que Joana conseguia detectar este tipo de silêncio através de divisórias. Ele é de confiança? O seu coração tem padrões de privacidade questionáveis. Ela riu, alcançando o microfone extra na mesa. Diz boa noite para o clipe bônus. Isso é profissional? A pausa transformou a frase de uma piada numa descoberta privada. Mal. Ele sentou-se em frente a ela, como tinha feito na primeira entrevista, mas nada parecia o mesmo. Os microfones já não estavam entre eles como evidência. Pareciam testemunhas. Vesper premia REC. Este é um bônus curto para todos que ficaram até o fim da série, disse ela para o seu microfone. Dr. Vey concordou em fornecer uma última declaração acadêmica muito séria. Miguel deu-lhe um olhar. Não concordei com essa formulação. Demasiado tarde. A luz vermelha está acesa. Ele inclinou-se para o seu microfone. Os seus olhos permaneceram nela. Boa noite, Vesper. Foi tudo. O seu batimento cardíaco escorregou sob as palavras. Suave, mas claro. Vesper viu a forma de onda subir. Por um momento, ela estava de volta ao início, sozinha às 1:00 da manhã, a olhar para um som que não conseguia explicar. Só que agora ela não precisava de o explicar. Não para os ouvintes, não para si mesma. Ela parou a gravação e guardou o ficheiro. Miguel observou-a. Vais usá-lo? Vesper nomeou o clipe com cuidado. Boa noite, Vesper. Partilhado com permissão. Sim, disse ela, mas só porque sabes exatamente o que eles vão ouvir. Ele estendeu a mão pela mesa, palma aberta. Ela pousou a sua mão na dele. Lá fora, a chuva batia na janela com a persistência suave e cômica de uma audiência à espera de um encore. Lá dentro, o estúdio cheirava a café, cabos e cedro. A forma de onda na tela continha uma voz baixa e um batimento cardíaco honesto. Também continha provas silenciosas de que uma mulher que não acreditava em lobisomens ainda tinha encontrado um mistério que valia a pena guardar. Vesper apertou a mão dele.
Para que conste, disse ela, ainda não acredito em lobisomens. A expressão de Miguel permaneceu perfeitamente solene. Claro que não. Por baixo da mesa, algo deu um pequeno e traiçoeiro baque na perna da sua cadeira. Vesper olhou para baixo. Depois olhou de volta para ele. O seu rosto permaneceu nobre, composto e inteiramente condenado. Ela sorriu lentamente. Prédio antigo. Miguel fechou os olhos por um segundo. Muito antigo, disse ele. Vesper riu tanto que teve de impedir o gravador de tombar. Miguel riu com ela desta vez, sem esconder o som e sem fingir que pertencia à sala. O microfone captou ambos desta vez. Nenhum deles editou a verdade. Obrigado por ouvires. Se esta história te tocou o coração, clica no botão de like e subscreve para nunca perderes a nossa próxima história. Vemo-nos no próximo episódio.